bem-vindos a mais um programa Mercado Cultural, o nosso programa semanal do pantim.com.br, onde você conhece um pouco mais sobre a economia criativa. Aqui, semanalmente, nós entrevistamos algum profissional da cultura e vamos conversar hoje com Edu Rocha, né? O barbeiro profissional, e nós vamos entrar um pouco nesse universo cultural do barbeiro. Tudo bem, Edu? Tudo bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, Henrique. É um prazer estar aqui. Legal. E, Edu, fala pra gente um pouco, assim, dessa profissão de barbeiro, né? Que é uma profissão muito antiga, né? Sempre o ser humano precisou cortar o cabelo, né? Como é que é a origem, como é que começou essa história do barbeiro? Então, o barbeiro vem lá dos primórdios, né? O barbeiro é uma profissão muito antiga, né? E ele além de ser barbeiro, ele fazia alguns ofícios, que era fazer pequenas cirurgias, que era o barbeiro cirurgião. Então, nessa época, o barbeiro ele fazia alguns procedimentos, arrancava dente. Então, lá na Idade Média, ele sempre ficava lá perto dos castelos, justamente esperando o povo para fazer esses procedimentos. É assim, profissão muito bacana, muito linda, que vem atravessando gerações e gerações. Chegou o século XXI. Legal. E Edu, e fala um pouco assim desse momento, né? Porque essa profissão de barbeiro, como você falou, é uma profissão muito antiga, né? E assim, em cidade de interior era muito comum a barbearia, né, ser um ponto de encontro da cidade, né? Onde as pessoas frequentavam e conversavam. Fala um pouco desse... Então, a barbearia é o seguinte, ela sempre foi esse point, onde os homens se reuniam logo cedo, os homens gostavam de passar na barbearia para aparar a barba, aparar o cabelo e bater um papo, ler um jornal, ler uma revista. Eles gostavam dessa... Isso era uma cultura, né? Isso era uma cultura. Então ele passava lá na barbearia, fazia isso. E era também um lugar dos formadores de opiniões. Então a barbearia sempre foi esse point, né? Sempre foi esse point. Do barbeiro do interior, geralmente as barbearias do interior acontecia isso. Quando eu cheguei para eu ver essa situação, né, que eu era criança, quando eu presenciei isso aí, em uma barbearia, eu era jornaleiro, vendia jornal para o barbeiro. Então, a gente vai chegar um pouquinho aí na sua história, né, que é uma história que é bem interessante. Né? Mas, Edu, me fala um pouco, essa coisa da barbearia, ela ficou um tempo esquecida, né? Eu recentemente, eu acompanhei um pouco mais, até pela sua presença aqui no mercado de Petrópolis, um pouco mais essa evolução. Mas durante muito tempo a barbearia, ela ficou esquecida. Existiam os salões de beleza, né? Primeiro eu quero que você faça uma distinção da barbearia para o salão de beleza e depois, por que houve esse esquecimento da barbearia durante um tempo? Né? Isso, exatamente. Foi que houve, primeiro, a distinção, vou fazer primeiro a distinção. O que é que acontece? O salão de beleza, o que é que ele faz? Ele faz química, né, faz procedimentos químicos e atende o público feminino. Ele atende o público feminino. Então, é o que o salão de beleza faz. Ele trabalha com público unissex. No entanto, ele é formado para receber mulheres. É tanto que a decoração é bem feminina. Ele é formado para receber mulheres. Mas esse profissional também pode ser também... se o profissional ele atende unissex, não tem problema dele ser homem. Tem muitos profissionais que são, e eles gostam desse lado de trabalhar com público unissex. Então, a barbearia não, a barbearia já é um público que hoje já tem, Henrique, hoje já tem. Tem a barbearia old school e a new school. É a velha e a nova escola. Como é que ela funciona? Os barbeiros da nova escola, eles trabalham com químicas, eles fazem procedimentos químicos. O jogador de futebol, aquelas luzes, aqueles cabelos pintados, tudo isso aí faz parte da barbearia new school. A old school só trabalha com cabelo e barba, que é meu procedimento, né? Eu só trabalho com cabelo e barba. Certo. Então, aí as barbearias elas ficaram um tempo esquecidas, né? O que foi que aconteceu? Foi o que aconteceu com as barbearias. As barbearias foram perdendo espaços para o salão de beleza. Por quê? Porque os barbeiros não se qualificavam, não procuravam uma qualificação. Nisso, ele acabava ficando só com aquele corte lá social, só fazia aquele corte social ou na máquina. E os cabeleireiros não, fazia cortes, todo tipo de corte, modernos ou não,
E os cabeleireiros faziam. Por isso que foram perdendo espaço. Mas não era um ambiente que o homem gostava de frequentar, o salão de beleza. O homem sempre gostou de frequentar a barbearia. Porém, aconteceu isso. O barbeiro ficou um pouco esquecido por causa disso. E o que é que aconteceu para ver essa retomada das barbearias? Né? Você foi um dos pioneiros aqui em Natal nessa retomada. Né? E o que é que aconteceu com esse movimento que retomou e hoje a gente vê barbearias espalhadas em toda a cidade? Né? Então, o que foi que aconteceu? Lá em 2010 começou a ter um movimento muito grande na Europa e nos Estados Unidos de alguns barbeiros estar retomando, né, a atividade. E alguns barbeiros e alguns cabeleireiros que migraram para a barbearia nessa época, eles começaram a trazer novidades. Como eu falei, os homens gostam dessa parte da barbearia, aí veio a barbearia gourmet, que é a barbearia que tem cerveja, que tem várias coisas nela, né? Então essas barbearias, elas oferecem várias coisas, tem a sinuca, ela serve ali como um point, né? Serve ali nos finais de semana, os homens gostam de ir. Mas tudo começou lá na Europa e nos Estados Unidos. E alguns barbeiros que estavam lá trouxe essa tendência para o Brasil. Como hoje nós vivemos num mundo globalizado, então essa tendência chegou no nosso país. Inclusive, eu fiz um curso com um barbeiro que ele teve que buscar essa tendência lá fora, ele aprendeu lá e trouxe para o Brasil. E aí eu me encontrei com ele em 2013, lá no Rio de Janeiro. E aí eu fiz uma reciclagem com ele e também trouxe essa tendência para Natal. Para Natal, né? E a cultura do barbeiro, ela tem uma série de especificações, né? O tipo de corte, tem vários tipos de corte. Hoje a cultura da barba é muito comum, né? Então tem vários tipos de barba. Fala um pouco dessa cultura, desses tipos aí. Muito bem. Você tocou num ponto interessante, é que justamente nós barbeiros, nós que trabalhamos com imagem pessoal, nós trabalhamos com moda. Então, o que foi que aconteceu? O Globo de Ouro começou a trazer os atores com barbas. Então, quando ele trouxe esses atores com barba, aí o que é que acontece? Aí os cortes de cabelo também vieram, também junto com eles. Os cortes de cabelos mais raspadinhos, né, que era o fade, que era um undercut, que era esses estilos de corte de cabelo. Então, foi isso que trouxe os homens a esse universo aí. E o homem começou a ser mais vaidoso também. O homem do século XXI é muito vaidoso. Então, ele gosta de estar sempre na moda, sempre com uns cortes de cabelo inovadores. E você trouxe aí alguns equipamentos, né, também, assim, para contar um pouco dessa história, né? Exatamente. Fala pra gente aí de alguns desses equipamentos aí. Deixa eu falar do borrifador. Esse aqui é o borrifador. Esse borrifador era um borrifador que ele era usado. Ele tem uma borracha aqui, Henrique. Esse aqui não tem, mas ele tem uma borracha, né, que você, lá no passado, usava para molhar. Colocava água aqui e ele molhava. É um borrifador lá dos anos 40, anos 50, ele é esse borrifador. Essa aqui é a famosa máquina, que todo menino tinha medo dessa máquina. Por que que eles tinham medo? Porque o que é que acontecia? Os barbeiros cortavam o cabelo, mexendo mexia ela aqui, movimentando ela. Aí o que é que acontecia? Ele cansava, chegava em um determinado momento ele não aguentava mais. Essa aí que equivale hoje a máquina. A máquina normal, isso aqui. Ela se modernizou e hoje ela é elétrica, né? Então, essa aqui é a máquina. É a máquina usada pelos barbeiros lá nos anos 40, anos 50, anos 60. Então, depois que veio as máquinas mais novas, né? São as máquinas mais novas. Aqui é o navalhete. É a navalha mesmo. Certo? Inclusive essa aí é de fabricação alemã, né? Isso, exatamente. Navalha 8000 Cruz, tem aqui na caixa, né? Isso, exatamente. Essas navalhas, Henrique, elas eram afiadas, eram moladas, né? Geralmente os barbeiros, ele amolava essas navalhas, isso na sexta-feira, ele ficava até meia-noite amolando ela, para no sábado, 7 horas da manhã, estar esperando seus clientes. E aí ela tem uma facilidade de perder o fio muito rápido, mas ela tem uma precisão muito grande e o corte dela geralmente é muito preciso, ela fica, você
fica numa profundidade muito grande e é muito difícil de cicatrizar um corte com a navalha dessa aqui. Então tem que saber usar, né? Tem que saber manusear muito bem. Hoje não é usado porque a Anvisa proíbe, né, usar esse tipo de navalha aqui. Na Europa, em alguns cantos ainda é usado. Aí como é que é usado, né, lá na Europa? Na Holanda, por exemplo. Lá na Holanda, os barbeiros guardam a sua navalha, Henrique José. Aqui não tem Maia, né? Aí ele guarda lá, Henrique José. Então guarda a sua navalha. Cada um tem a sua navalha. Cada um tem a sua navalha. Lá ainda acontece esse procedimento. Ainda nada. Então, e essa cultura da barba, né? Que é uma cultura que vocês trabalham muito hoje em dia. Tem vários tipos de barba também, Isso, né? exatamente. A barba geralmente é o formato do rosto do cliente, né? Nós adicionamos isso, faz um estudo de visagismo primeiro, aí adequa aquele tipo de barba para o rosto. Os homens às vezes têm barbas falhadas e a gente consegue fazer uma adequação disso aí. Consegue deixar a barba adequada para cada tipo de rosto. Depende muito do rosto de cada cliente. Legal. Então, e aí a gente estava falando dessa retomada desse movimento de barbeiros, né? Isso. E você foi um pioneiro aqui em Natal. Fala um pouco desse movimento e como é que você vê essa cena do barbeiro hoje. Isso. Né? Como é que está esse mercado hoje? Isso. A nível de mercado, é um mercado interessante? É um mercado promissor. É um mercado muito promissor. Eu busquei lá fora, como busco, né? Eu sempre viajo, sempre vou para os congressos, sempre estou buscando lá fora novas tendências. O mercado de barbearia é um mercado muito amplo. É um mercado muito amplo que dá para todo mundo. Porém, eu vejo algumas dificuldades de alguns barbeiros montar barbearia sem conhecimento. Porque ser barbeiro é uma coisa, ser empreendedor é outra. Você não pode associar ser barbeiro e ser empreendedor. Muitos barbeiros saem de um curso, ele quer logo montar a sua própria barbearia. E aí, eu particularmente, eu não passei por esse processo. Eu fiz o seguinte, eu trabalhei, eu primeiro fui trabalhar, fui olhar, fui observar, fui fazer estágio para depois me tornar o dono do meu próprio negócio. Eu fiz isso, sabe, Henrique? Eu segui essa linha. É um mercado muito bom. Porém, entra muita gente para se aventurar. E eu fico vendo que, assim, às vezes é um desperdício você investir um sonho seu, às vezes numa coisa que você ainda não está com conhecimento. Você tem que ter um conhecimento muito do que é ser um barbeiro empreendedor. Eu penso assim. Legal. Mas vamos falar um pouco, então, agora da sua história. Fala um pouco aí. Como é que você se tornou barbeiro? Como é que você adotou essa profissão? A profissão começou por uma necessidade, né? Eu saí de casa logo cedo. Eu saí de casa com 8 anos, 9 anos, saí de casa para vender jornal. E nessa ida... Não. Lá em Fortaleza, né? Na verdade, eu sou de Caucaia, na verdade, cidade metropolitana, como se fosse Parnamirim. Eu morava em Caucaia e saí para vender jornal. Fortaleza. Saía de Caucaia para Fortaleza. Nessa minha ida, eu conheci um barbeiro. E aí eu comecei, deixava o jornal lá e ficava sempre olhando, observando como é que ele fazia aquilo lá. E um dia eu pedi para cortar o meu próprio cabelo, pedi a tesoura dele. Eu levava muito carão, o nome dele era Seu Pedro. Levava muito carão de Seu Pedro. Fortaleza mesmo, capital, perto do mercado de São Sebastião. São Sebastião. Histórica da cidade. Isso, parte histórica. Que eu acho até uma coincidência muito grande hoje eu estar aqui nesse mercado. Porque minha vida toda começou dentro do mercado. Entendeu? Conheci, era perto do mercado, era lá que eu ficava. E conheci Seu Pedro, foi uma maravilha. E aí um certo dia, Henrique, foi o que aconteceu. Um amigo meu viu cortando a minha franja. E ele pediu para me cortar o cabelo dele. Aí eu cortei o cabelo dele. Sozinho, com o que Seu Pedro ficava me ensinando, eu cortei o cabelo dele. O primeiro deu certo, o segundo não. Que foi do irmão dele. Não deu certo. Eu nunca vi um indivíduo ter tanto buraco na cabeça. Mas faz parte do ofício, né? E aí você cobrava ou era uma coisa de graça? Então, desse meu colega eu não cobrava. Eu passei a cobrar, Henrique, depois... Isso foi em 93, em 94 eu cobrava R$1 pelo corte de cabelo, entendeu? Às vezes fazia 3 por 2. Você às vezes chegava lá na sua casa, lá tinha você, seu irmão, seu pai, eu cortava os 3 por 2. E somava. Henrique, eu nunca tive tanto cliente na minha vida como nessa época, entendeu? Tive Você muito atendia cliente. domicílio lá em Caucaia? Lá em Caucaia.
Atendia a domicílio. Aí, o que foi que... Aí surgiu uma oportunidade, um cliente meu conhecia uma pessoa e eu fui trabalhar para essa pessoa. Levei toda a clientela para lá. Levei toda essa clientela para lá e aí foi lá que as coisas foram começando a dar certo, né? Eu sei que eu passei 2 anos lá ainda, né? E aí com o falecimento de minha mãe eu vim para Natal. Foi isso que me trouxe a Natal. Por que veio para Natal? O que é que você veio em busca disso? Então, eu tenho uma irmã que mora aqui há muitos anos, né? E essa minha irmã já morava. E quando minha mãe faleceu, ela me fez um convite, perguntando se eu queria vir morar, queria passar um tempo aqui com ela e tal. Aí eu aceitei, estava solteiro, era novinho, então peguei e aceitei a proposta, estou aqui até hoje. 23 anos. 23 anos aqui em Natal. E aqui você constituiu família? Isso, exatamente. Constitui famílias, né? Família. Então, foi aqui onde eu fiz meu primeiro curso porque na época não existia barbeiro, existia cabeleireiro. Fiz meu primeiro curso lá no Alecrim, de corte de cabelo, lá no Alecrim, no Charme de Charme. Foi lá que eu fiz meu primeiro curso. E aí você, quando chegou em Natal, você já veio decidido para trabalhar como barbeiro? Como é que foi essa... Então, quando eu fiz meu primeiro curso, surgiu uma oportunidade, uma segunda oportunidade para me trabalhar em Mãe Luísa. Uma menina que fazia o curso comigo, ela tinha um salão, só que ela não sabia cortar. E aí me levou para lá. Aí eu comecei a atender os clientes em Mãe Luísa. E você morava em Mãe Luísa também? Aí pronto, aí eu morava ainda na Zona Norte. Morava na Zona Norte. Mãe Luísa, eu passei 3 meses para me cortar o primeiro cabelo. Eu ia e vinha, todos os dias, né? Fazia o curso, ia trabalhar lá, que era meu estágio, ia e vinha. Depois, eu peguei, para facilitar a minha vida, eu fui morar em Mãe Luísa. Morei 10 anos em Mãe Luísa. Legal. E o Mercado de Petrópolis, que é aqui pertinho de Mãe Luísa também, é um local que a gente está muito próximo da comunidade. Exatamente. Você é uma pessoa que veio da comunidade. Vim da comunidade, mercado, né? Isso. Então, e como é que você chegou aqui no Mercado de Petrópolis? Isso. Você tinha um salão antes, aí você trabalhava com essa sua amiga. Isso. E depois abriu o seu salão? Como foi que foi, né? Eu consegui depois montar o meu próprio salão. Trabalhando lá em Mãe Luísa, consegui montar o meu próprio salão. Disse, olha, a partir de hoje acabou a parceria, a gente vai acabar, e eu vou montar o meu próprio negócio. E aí, eu conheci um cabeleireiro aqui, na Praça das Flores. E eu ficava querendo aprender mais com ele, para que eu pudesse entrar nesse mercado aqui, que parece ser a mesma coisa, mas não é. Você trabalhar com um público mais exigente, você precisa de uma qualificação melhor. Então, eu precisava. E nessa época, eu recebia muitas orientações dele. Eu disse, cara, um dia eu queria sair de Mãe Luísa, eu queria expandir um pouquinho mais, queria conhecer um pouquinho mais esse mundo aí. Aí ele disse, cara, você vai fazer o seguinte, se organiza e entra no Senac. Aí eu me organizei e entrei no Senac. Fez um curso de... Fiz um curso. Aí eu fiz o curso completo. Né? Porque não existia ainda barbeiro, cabeleireiro, fiz o curso completo. Eu tenho um curso cabeleireiro completo, porque eu fiz no Senac, né? Esse curso. E nesse curso foi aí que abriu todo o leque. Abriu vários leques para mim. Surgiu a primeira oportunidade para me trabalhar num hotel na Via Costeira. Foi a primeira oportunidade que eu tive. Eu cortava o cabelo por R$10, lá no hotel era R$70 nessa época. Que eu digo sempre para as pessoas que eu subi de nível. Quando eu fiz o curso, você recebe, é como uma faculdade, você recebeu um diploma. Então, eu recebi um diploma, com a ajuda que eu recebi do meu colega, então, foi surgindo as oportunidades. Esse meu colega vendeu esse espaço dele. E eu trabalhei com um rapaz que era funcionário dele, que era o Mário Passos. Nós trabalhamos juntos. E aí, o Mário... na Praça das Flores. Isso, na Praça das Flores. E o Mário chegava e falava muito do mercado. O Mário falava muito do mercado para mim. Esse é do mercado, cara, acho que dava certo e tal. Ele me incentivou muito. Aí eu vim para cá. Então, hoje, eu devo isso a ele. Você chegou no mercado em que ano aqui? Cheguei em 2013. 2013. Foi. Eu cheguei nessa época também, né? A gente chegou junto, né? Isso, exatamente. 2013 eu cheguei no mercado. Entendeu? E o mercado, cara, aí cheguei no mercado, o mercado mudou minha vida. Hoje, eu agradeço essa entrevista ao mercado. O mercado mudou toda a história da minha vida. Ele me levou para outro patamar. Eu devo muito, muito ao mercado. E para mim, eu não empreenderia em outro local. Já tive proposta de ir para canto A, canto B.
Eu tive uma barbearia que era muito mais rentável do que essa aqui e não fui. Lá em Ponta Negra. A barbearia tinha um faturamento muito melhor do que esse aqui. Eu não fui. Porque eu gosto do mercado. Porque o mercado combina com a cena da minha vida. O mercado combina com tudo que eu tenho hoje. Eu agradeço ao mercado. Entendeu? E fala um pouco aí da barbearia do Edu Rocha aqui do Mercado Cultural de Petrópolis. O que é que você tem, o que é que você oferece? Isso, a minha barbearia é o seguinte, é uma barbearia old school, como eu falei, né? Uma barbearia que oferece cabelo e barba. Nós temos uma barbearia climatizada, bem higienizada, estamos nos padrões, entendeu? Se preocupando muito com a qualidade. Temos preços justos, né? Trazemos uma proposta de um preço justo, a gente não cobra, a gente tem vários... Eu tenho um plano fidelidade que é uma maravilha, né, para os clientes, para ele pagar mais barato, ele compra um pacote, paga mais barato pelo corte. Então, assim, um padrão classe A. Minha clientela hoje é um padrão classe A. Eu tenho uma clientela muito seleta. Né? Eu recebo hoje na minha barbearia, não é distinção com pessoas, mas eu recebo hoje na minha barbearia várias pessoas de várias culturas, de vários níveis sociais. Então, nós recebemos isso na minha barbearia. E o que é que nós oferecemos? Um ambiente bem organizado, né, com hora marcada. Nós agora estamos trabalhando com agendamento. Antes nós não tínhamos, preferia trabalhar, porque a gente tinha um pouco de old school, queria mesmo que o cliente chegasse na porta e tal, mas agora com essa Covid, né, a gente está agora, estamos agora com hora marcada. Né? Então, somos isso que nós oferecemos para os nossos clientes. E você é um cara que tem uma atuação muito grande assim, nas redes sociais, né? Está sempre postando no Facebook, Instagram. Isso. Fala também, faz a propaganda aí do telefone. E por que o Edu está nas redes sociais aí? Cara, eu posso dizer que eu sou marqueteiro. Eu sou sobrevivente, né? Então, eu sou marqueteiro. Eu gosto de fazer marketing. Eu gosto de atuar. Porque é o seguinte, eu gosto de vender minha marca. Isso é minha marca. Isso aqui que eu estou vestido aqui é minha marca. Eu tenho que me vestir assim. Porque isso aqui é minha marca, eu tenho que vender essa marca. Então, a mídia social, eu estou no século XXI. Eu sou um barbeiro antigo, barbeiro que eu venho lá do começo lá, mas eu estou no século XXI. Então, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, eu tenho um site que é barbeiroedorocha.natal.br. Então, eu estou em todas as plataformas. O nosso telefone... YouTube, qual o canal do YouTube? Barbearia Edu Rocha. Barbearia Edu Rocha. Instagram? Edu Rocha. Barbearia Edu. No Insta é Barbearia Edu. E Facebook? Facebook. Barbearia Edu Rocha. Certo? O nosso telefone, a gente tem agora um telefone, estamos agora fizemos um telefone business, né? A gente está aí no telefone, é o 33, né? O 33 45 6067. Beleza. Pode marcar, agendar? Pode marcar. E vocês fazem também atendimento a domicílio? Então, Henrique, nós agora nessa Covid-19 foi que nós trouxemos a parte de nós atendermos nosso cliente a domicílio, certo? Então, um cliente mais idoso, ele não vai vir, um cliente de risco, ele não vai vir na barbearia porque ele vai ficar um pouco receioso com tudo que está acontecendo. Então a gente tem um barbeiro que pode atender ele a domicílio. É só marcar conosco, que a gente faz a marcação e vai atender o barbeiro a domicílio. Criamos agora, nesse período, a gente fala muito em se reinventar, né? E eu acho que isso a gente traz como proposta e a gente pretende expandir isso aí. O cliente liga ou marca no WhatsApp, e aí a gente marca o horário dele e vai atender ele a domicílio. E você é um cara que está, enfim, com ideias aí para o futuro, né? Você é um cara que é um empreendedor, como você falou, né? Uhum. E a ideia desse programa do mercado cultural é exatamente a gente falar dessas várias facetas do fazer cultura, porque eu entendo que a barbearia é um fazer cultural. Isso, né? Com certeza. Pelo próprio ambiente também da barbearia. Né? Isso. Quais são seus planos, suas ideias de futuro? O que é que você está pensando? Então, Henrique, eu penso sempre o seguinte, eu montei Edu Rocha Consultoria e Mentoria. Por quê? Porque eu não quero ter 10 barbearias. Eu não quero ter 10 barbearias. Eu quero ajudar o barbeiro a ter a barbearia dele. Por isso que eu disse lá no começo da entrevista. Eu quero ajudar ele, ao empresário, a ter a barbearia dele. Não, cara, você quer ter uma barbearia? Eu quero te ajudar a você ter uma barbearia. Eu passei por todas as etapas
que você possa imaginar. Então, com esse legado que eu tenho hoje, eu quero deixar esse legado para as pessoas, entendeu? Então, assim, hoje, o meu projeto hoje é a consultoria. É a mentoria, ajudar. Eu já fazia isso, eu já faço isso já no 0800 para algumas pessoas. Mas aí é um projeto piloto, que acho que ninguém em Natal tem. É um projeto piloto, que eu quero ajudar os barbeiros. O barbeiro chegou lá e passou dificuldade. Ah, rapaz, minha finança tá meio ruim aqui. Vamos lá, cara. O que é que você está precisando? Como é que tá aqui? Vamos separar a sua vida profissional com a sua vida pessoal. Vamos separar, tá tudo misturado aqui. A minha gasolina do meu carro que eu uso é a mesma gasolina que eu vou para a barbearia. Pronto, então você está pagando. Quem tem que pagar é a barbearia. Quem é que paga o seu almoço? É você ou a barbearia. Às vezes o barbeiro mistura tudo. E eu quero ajudar os barbeiros nesse feedback. Eu estou aqui para ajudar. Fazer diagnóstico, chegar lá na barbearia, fazer diagnóstico. Cara, vamos fazer um diagnóstico. Vamos fazer um diagnóstico. O que é que você está precisando? Hoje eu já faço isso. E digo mais, Henrique, todas as barbearias de Natal, hoje, sempre teve um dedo, teve uma sugestão do Edu. Ou seja, por mídia social, ou seja, por uma entrevista dessa que eu estou fazendo, sempre teve o dedo do Edu. Alguém sempre tem copiado alguma coisa. E eu faço isso com gratidão. Porque eu não quero o mundo todo para mim, eu não quero cortar os cabelos de todo mundo de Natal. Eu quero que os barbeiros cortem o cabelo de todo mundo de Natal. Só que corte de uma forma, não fique lá endividado, não fique lá se matando, não fique lá trabalhando fora de hora. Sabe, eu vou trabalhar até meia-noite porque eu tenho que pagar um boleto amanhã. Não, cara. Peça ajuda, o Edu, eu estou aqui para te ajudar. Agora eu só vou lhe ajudar se você me contatar, né? Vamos me contatar que eu lhe ajudo. E vocês têm alguma associação dos barbeiros? Vocês se articulam, se organizam de alguma maneira? Então, cara, a gente não tem associação em Natal. Nós não temos. Temos grupos de WhatsApp que a gente se comunica dessa forma, né? Eu me comunico muito com os barbeiros lá de fora também, até barbeiros de fora do Brasil. Eu me comunico com esse pessoal, mas nós não temos associação. E o que mais você quer destacar aí dessa profissão? Algo que você acha relevante aí pra gente? Cara, é como nós falamos, né? É uma profissão muito linda. É uma profissão que muda a vida de pessoas, né? Muitos barbeiros conseguiram seus objetivos. Eu digo a você com toda seriedade, eu sou um homem realizado por ter chegado até aqui, né, bem na minha profissão, jogando bem, como se eu fosse jogador de futebol, eu estaria com todo o gás hoje, jogando bem. Então, assim, cara, o que eu digo para você é o seguinte, é que essa profissão é uma profissão que pode mudar a sua vida. Agora só depende de você. Primeiro, você tem que ter qualificação. Não é para você pegar a ideia de qualquer um, é você pegar a ideia certa. É você estar no canto certo. Então, assim, você vai sustentar sua família, vai sobreviver de barbearia. É uma profissão maravilhosa. Eu amo fazer isso. Eu, particularmente, eu amo fazer isso. E quantos barbeiros eu treinei na minha barbearia? Você presenciou. Você é testemunha ocular. Quantos barbeiros passaram aqui? E montaram suas barbearias, outros foram para não, outros desistiram, faz parte do jogo. Mas a minha ideia é essa, é dizer que a barbearia pode mudar a sua vida. Ser barbeiro, agora tem que ser de coração. Não adianta ser barbeiro por ser, porque o dinheiro por isso. Não, seja de coração, ame o ofício, que vai ser mais bem sucedido. Legal. E o barbeiro, ele é meio terapeuta, ele é meio consultor, ele é meio analista, isso. Ele é meio, assim, rola muito assunto, muita conversa, né? Isso. Futebol, política, como é que você se posiciona dentro disso tudo? Então, o barbeiro, na verdade, como você falou, o barbeiro, ele é um cara que ele tem várias facetas, né? Tem que escutar bem, não se meter muito em assuntos, por exemplo, tá lá na barbearia e de repente rolou lá um assunto de política, fica num elemento neutro, seja um elemento neutro, sabe? Não opine naquilo que você não sabe. Eu acho que o que eu posso dizer sobre barbeiro, meu tempo, não opine. Se você não entende do assunto, então não opine. Mas o barbeiro, pelo dia a dia, pelos convívios, ele vai aprendendo muitas coisas. Então ele consegue ouvir muitos clientes, ele consegue ajudar muitos clientes, mas sempre com a posição assim. Sempre tendo um posicionamento de ficar neutro, não querer ser partidário. Time de futebol, não
não torça para nenhum time. Dentro da barbearia, não torça para nenhum time. Legal. Tá certo? Gente, eu quero agradecer a vocês aí por essa oportunidade. A gente está se encontrando aqui, conversando com o Edu. Né? Com certeza, esse universo cultural da barbearia tem muita coisa aí para a gente conhecer, para a gente se aprofundar, né? Como toda profissão, né, tem suas especificidades. Então, Edu, agradeço aí a sua presença, a sua disposição e faça aí suas considerações finais. Tá certo. Muito obrigado a todos, muito obrigado por estar aqui presente, né, e Henrique ter me convidado para isso aqui. E com certeza eu fico muito feliz de estar aqui presente. E já falamos das redes sociais, o nosso telefone. Nós atuamos aqui dentro do mercado de Petrópolis, no Box 2. Faça uma visita aí pra gente, para nos conhecer, entendeu? A gente vive essa cena aqui do mercado, beleza? Obrigado. Legal. Grato aí a vocês por mais um programa Mercado Cultural. Nós estaremos de volta aí na próxima semana. E, por favor, curtam aí nas redes sociais, né? Nós estamos, além de estar presente no pantin.com.br, nós estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook, tá bom? Um abraço e até a próxima.